Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. Sou o pastor Diego Penha e é um grande prazer estar com vocês mais uma vez e podemos meditar na palavra do nosso bom Deus. Eu gostaria de convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Estamos meditando nessa carta. Hoje eu quero dar continuidade ao sermão. 1 Pedro, capítulo 1, versos de 6 a 9. Volte comigo esse texto para podermos concluir esse sermão. 1 Pedro, capítulo 1, versos de 6 a 9, diz assim o texto sagrado. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Graças te damos porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que cuida do seu povo, que zela pelas nossas vidas, que nos tem como uma menina dos teus olhos, Pai. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa só, o Senhor não nos abandona, jamais. A tua palavra diz, o próprio Senhor disse em Hebreus, nunca te deixarei, jamais te desampararei. O Senhor é um Deus presente, é um Deus Emanuel, um Deus que está conosco. Mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós não estamos sozinhos. E isso nos enche o coração de paz, Senhor, de regozijo, de conforto, saber que o Senhor está ao nosso lado. O Senhor é o nosso Pai amoroso e celestial, que jamais se esquece de um filho seu. Que o Senhor conforte a tua igreja com essa palavra, que o Senhor nos ajude a ter os olhos fitos no Senhor e que o Senhor console aqueles que estão abatidos e desanimados. Ilumina, Pai, as nossas mentes para que possamos compreender a tua mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus, nós temos meditado no tema, em 1 Pedro, onde está Deus quando eu mais preciso. E nós vimos em primeiro lugar que Deus está sempre ao lado dos seus filhos amados. Nós não estamos sozinhos. Deus não está alheio ao nosso sofrimento, mas como aquele bom pastor do Salmo 23, ele caminha com as suas ovelhas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Tua vara e teu bordão me consolam. O Senhor está guiando, está com as suas ovelhas, mesmo no vale do sofrimento, mesmo no vale da sombra da morte, mesmo nas tempestades e nos desertos da vida. Não estamos só. E isso nos conforta. Em segundo lugar, nós vimos que Deus está ao lado dos seus filhos amados para refinar a nossa fé. Tem um propósito muito claro nas provações, nas aflições, nas tempestades, que são muitas, que são variadas, mas que são necessárias. Elas têm esse propósito, esse objetivo de nos aperfeiçoar, de refinar a nossa fé. E nós vimos então a comparação que o apóstolo Pedro faz aqui com o ouro. Veja, desde os tempos bíblicos até hoje, o ouro é muito precioso. E o trabalho do ourives era colocar o ouro no fogo e deixá-lo tempo suficiente para remover as impurezas. Em seguida, derramá-lo e fazer um belo artigo valioso.
O ourives então mantém o ouro no forno até que ele possa ver o seu rosto refletido nele. E de modo semelhante, irmãos, o nosso Senhor nos mantém na fornalha do sofrimento até que a glória e a beleza de Jesus Cristo sejam refletidas em nós. Ele vai nos permitir, vai nos fazer passar pela aflição, pelas provações, para que esse caráter, essas impurezas, eles vão embora. E o caráter de Cristo é forjado em nós, e nós aprendemos então a depender dele, a confiar nele, em meio às dificuldades. Cristo é a nossa força, a nossa suficiência, ele é o nosso amparo. Mas em terceiro lugar, irmãos, ele está sempre ao lado dos seus filhos amados em todas as provações. Veja comigo os versos 8 e 9. A quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vejam, nisso exultais, verso 6. Em que? Em nossa grande salvação descrita nos versos anteriores, nos versos 3 a 5. Vocês devem lembrar quando o apóstolo Pedro disse, nos versos de 3 a 5, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Agora o apóstolo Pedro diz, nisso exultais. Nisso vocês se exultam, vocês se alegram. Mas também o motivo da alegria é que o sofrimento cumpre o cuidado de Deus, bem como sua efetiva presença em meio deles, ainda que disciplinadora. Em Hebreus 12, se você observar comigo, os versos 10 e 11, Hebreus capítulo 12, diz o seguinte: Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, verso 11, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Esse tipo de alegria, irmãos, não se baseia nas circunstâncias, mas se refere à alegria que provém da relação eterna e imutável com Deus. Como encontrar essa alegria nas dificuldades da vida? Pedro nos apresenta então três maneiras. Primeira delas, olhando para o Salvador com amor. Ele diz no verso 8, a quem não havendo visto, amais. Os cristãos a quem Pedro escreveu não eram discípulos pessoais de Jesus, mas convertidos dos apóstolos. Eles não tinham visto o Senhor Jesus, no entanto, eles o amavam. De forma semelhante, o nosso amor por Cristo não é baseado em uma visão física, porque não o vemos. O nosso amor por Cristo está fundamentado em nossa relação espiritual com Ele e o que Sua palavra nos ensina a respeito dele. A Paulo declarou, irmãos, que Deus derramou o seu amor em nós pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, Romanos 5,5. E assim nos voltamos para Ele em amor. O comentarista bíblico West Keyes, ele acertadamente escreveu: é preciso ter a natureza de um artista para realmente apreciar e amar a arte. É preciso, irmãos, ter a natureza de Deus para apreciar e amar o Senhor Jesus. 2 Pedro 1,4. Às vezes não entendo porque
Deus permite certas situações em minha vida, mas uma coisa eu posso compreender: a cada dia que passa, eu amo ainda mais. Segundo, irmãos, olhando para o Salvador com fé, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais. Verso 8. Nós devemos viver pela fé e não por aquilo que vemos. Fé significa caminhar apesar das evidências, crer apesar das circunstâncias e esperar apesar dos sentimentos. Em seu comentário, Warren Wiersbe conta a história de uma senhora idosa que certa vez caiu e quebrou a perna enquanto participava de uma conferência bíblica. Ela disse ao pastor que a visitou: sei que o Senhor me levou para a conferência, mas eu não vejo por que isso tinha que acontecer. E eu não vejo nada de bom nisso. Sabiamente o pastor respondeu: Romanos 8:28 não diz que vemos todas as coisas cooperarem para o bem. Romanos 8:28 diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Em um período de provações, irmãos, se Cristo parece distante ou ausente, então pela fé você deve dizer: Ele prometeu estar comigo até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Ele prometeu nunca me deixar ou abandonar, diz Hebreus 13:5. Assim eu posso descansar nele pela fé. Fé significa entregar tudo a Deus e obedecer a sua palavra, a despeito das circunstâncias, consequências ou sentimentos. As tragédias devem nos levar a uma fé mais profunda e duradoura em Deus, como a única âncora que pode nos manter firmes durante os vendavais da crise. É interessante observar que o amor e a fé caminham juntos, irmãos. Quando você ama alguém, você confia nele. É esse amor e essa fé que conseguem transformar a nossa tristeza em alegria. Em terceiro lugar, irmãos, olhando para o Salvador com alegria. A quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Nem sempre é fácil se alegrar com as circunstâncias da vida, mas podemos experimentar alegria nesses períodos quando colocamos o nosso coração e a nossa mente em Jesus Cristo. Cada experiência nos ajuda a aprender algo novo e maravilhoso sobre o nosso Salvador. Abraão descobriu que Deus era o Jeová Jireh, o Deus provedor, no monte onde ele ofereceu o seu próprio filho, lá em Gênesis 22. Paulo aprendeu a suficiência da graça divina quando ele sofreu com um espinho na carne, em 2 Coríntios 12. E Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Cada experiência nos ajuda a aprender algo novo do Altíssimo. Pedro diz que é possível experimentar uma alegria indizível e cheia de glória. A palavra indizível, anaklaleto, em grego, literalmente significa mais alto do que a fala. Isto é, aqueles que vivem em comunhão pessoal com Cristo experimentam uma alegria tão divina que não podem expressar em palavras. Além do mais, Pedro diz que a alegria também é cheia de glória, doxazo no grego, significa render altos louvores, e da qual deriva a palavra doxologia. Em sua comunhão com o Senhor, os crentes podem experimentar hoje de alguns benefícios da glória futura. O príncipe dos pregadores, irmãos, Charles Spurgeon, costumava dizer que uma fé pequena levará sua alma para o céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma. Podemos realmente nos alegrar no meio do sofrimento? Pedro responde com um sonoro sim.
mas não se alegrar porque estamos fora de contato com a realidade, mas porque temos uma esperança viva, uma herança permanente, uma proteção divina, a fé em desenvolvimento, aperfeiçoamento e um Salvador invisível e um livramento garantido. As palavras de Pedro proporcionam conforto genuíno a todos os crentes que enfrentam opressão, pois elas nos lembram de que a alegria indizível espera os que pertencem a Jesus. Certa vez, irmãos, um homem que amava o Senhor estava passando por profundas e desencorajadoras provações, e a sua fé em Deus estava fraca. Um dia ele estava passando com um filho em um pomar, e o menino desejou escalar a velha macieira, de modo que o pai permitiu e pacientemente assistiu o filho subindo nas árvores. Muitos dos galhos estavam fracos, e alguns começaram a quebrar com o peso do menino. Vendo o sofrimento do filho, o homem ergueu os braços e gritou: "Pula, filho, eu vou pegar você." O menino ainda pendurado, e depois, quando outro galho estalou, ele disse: "Posso largar, papai?" "Sim", foi a resposta tranquilizadora do pai. Sem hesitar, o menino saltou e o pai o pegou com segurança. Mais tarde, o homem disse: "Esse incidente foi a mensagem de Deus diretamente para a minha vida. Eu entendi que o Senhor estava tentando me ensinar. Naquele momento em que eu não confiava completamente nele, e não demorou muito até que ele maravilhosamente suprisse todas as minhas necessidades." Assim, quando os problemas cruzarem o seu caminho, abra sua mente, o seu coração e diga: "Deus, age em minha vida nesses dias sombrios. Fala comigo, Deus, estou ouvindo. Ensina-me, Deus, quero aprender. Diga-me o que fazer e eu farei." Com a ajuda de Deus, nós podemos acertar a nossa perspectiva no meio da calamidade e sair do outro lado melhores do que nós entramos, irmãos. Temos a nossa fé refinada, a nossa confiança em Deus aperfeiçoada. Nós aprendemos a depender dele. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos pela tua palavra bendita. Obrigado, Senhor, por ser o Deus da nossa vida, por ser o Deus provedor, o Deus em que nós podemos confiar, Pai, e descansar. Ajuda-nos, ó Deus, em nossa falta de fé, em nossa incredulidade muitas vezes, em nossa falta de confiança no Senhor. Ajuda os teus servos, ó Pai, a descansarem em Ti e no Teu cuidado paternal e amoroso. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as mais doces consolações do Espírito repousem sobre vós, meus queridos irmãos, e convosco permaneçam desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.